Capítulo 14. Jimmy e o Monstro de Olhos Verdes. Dessa vez, Beldinsville não recebeu Poliana com banda de música, talvez porque a hora de sua chegada só fosse de conhecimento de poucos habitantes da pequena cidade. Mas não faltou alegria por parte dos que lá estavam, desde que ela desceu do trem em companhia de sua tia Polly e do Dr. Chilton. Poliana não perdeu tempo e tratou de procurar os velhos amigos. Nancy observou. Era difícil a gente ir atrás dela. Quando se chegava a um lugar, ela já tinha saído. Por onde Poliana andava, ouvia a pergunta: "Então, o que achou de Boston?" Talvez ela não tenha respondido mais plenamente a pergunta do que quando respondeu ao Sr. Pendleton. "Gostei sim, de alguma coisa." "Não de tudo?" indagou Pendleton. "Bem, houve coisas... Gosto muito de ter ido lá." Poliana tratou de se corrigir. "O tempo em que estive lá foi delicioso, mesmo com tanta coisa esquisita, o senhor sabe, assim como o jantar fora de hora. Mas todos foram bons para mim, e vi coisas maravilhosas. O Bunker Hill, o passeio público e os automóveis para conhecer Boston, e quadros, estátuas, vitrines, ruas, além de muita gente. Muita gente mesmo. Nunca vi tanta gente." "Pensei que você gostasse de gente", disse Pendleton. "E gosto", respondeu Poliana séria. "Mas de que adianta ver tantas pessoas se a gente não conhece ninguém? A Sra. Carroll não me deixava conversar com elas, e ela mesma conhecia poucos. Dizia sempre que as pessoas dali não se conhecem." Houve uma pausa e depois Poliana continuou suspirando. "Foi disso que menos gostei, aquelas pessoas que não se conhecem umas às outras, quando seria melhor se conhecessem. Imagine só, Sr. Pendleton, uma porção de gente morando em ruas estreitas e sujas e que só come feijão e bolo de peixe. Há outras como a Sra. Carroll, que moram em lindas casas e têm muito para comer e para vestir. Nem sabem o que fazer com tudo isso. Se essas pessoas conhecessem aquelas outras..." "Você nunca imaginou, minha filha", interrompeu o Sr. Pendleton com uma gargalhada, "que aquelas pessoas não fazem questão de conhecer as outras?" "Algumas fazem", protestou Poliana. "Sadie Jean, a balconista da loja, tem vontade de conhecer outras pessoas. E eu apresentei a Sra. Carroll, levei à sua casa. Ela, Jamie e muitos outros. Como a senhora ficou alegre por conhecê-los. Isso me fez pensar que muitas pessoas como ela podiam conhecer gente que passa necessidade. É claro que eu não podia levar todos os pobres à casa dela. Eu mesmo não conheço muitos assim. Mas, se conhecessem uns aos outros, os ricos podiam dar aos pobres uma parte do dinheiro que têm." "Poliana", exclamou o Sr. Pendleton, "você precisa tomar cuidado. Acaba virando uma perigosa socialista." "Virando o quê?" indagou a mocinha sem entender. "Acho que não sei o que é socialista. Sei o que é sociável e gosto de gente sociável. Se ser socialista é coisa parecida, não me importa de ser. Até gosto." "Não duvido", admitiu Pendleton. "Mas ao pensar nesse plano para a distribuição de riqueza, você terá um difícil problema para resolver." "Eu sei", concordou Poliana. "Era assim que a Sra. Carroll falava. Ela dizia que eu não entendo, que isso iria empobrecê-la e etc. Não compreendo mesmo porque umas pessoas podem ter tanto e outras nada têm. Não gosto disso. Se algum dia eu ficasse rica, daria boa parte de minha fortuna aos pobres, ainda que isso me empobrecesse." Poliana ria tanto que o Sr. Pendleton se deixou contagiar, pondo-se a rir também e concordando. "Eu sei, minha filha, e acho também que ninguém entende. Diga-me uma coisa, quem é esse Jamie de quem você fala tanto depois que voltou?" Ao falar de Jamie, Poliana perdeu o ar de preocupação e dúvida. Gostava de falar sobre ele, era algo de que entendia. E, depois, não deveria o Sr. Pendleton estar interessado em que a Sra. Carroll acolhesse o menor em sua casa. Ele que compreendia a necessidade da presença da criança no lar. Na verdade, Poliana falava com todo mundo sobre Jamie e presumia que todos estivessem tão interessados quanto ela própria. Quase nunca se decepcionava com a reação das pessoas com quem conversava. Certo dia, porém, teve uma surpresa, e foi Jimmy Pendleton o responsável por isso, quando mal-humorado lhe perguntou: "Será que não havia mais ninguém em Boston? Só ele?" "Que é isso, Jimmy Bean? O que está querendo dizer?" replicou Poliana. "Não sou Jimmy Bean", protestou o rapazinho. "Meu nome é Jimmy Pendleton. O que estou dizendo é que, pela sua conversa, a gente tem de pensar que em Boston não existe mais ninguém, a não ser um menino idiota que chama os pássaros os esquilos de Lady Lancelot e bobagens assim." "Ouça aqui, Jimmy Pendleton", respondeu Poliana. "Jamie não é idiota. É muito inteligente, sabe? E já leu muitos livros, conhece muitas histórias, e muitas delas ele mesmo inventa com sua própria cabeça. E não é Lady Lancelot, é Sir Lancelot. Se você soubesse metade do que ele sabe, devia ficar alegre." Jimmy Pendleton conseguiu falar com dificuldade, enciumado e esforçando-se para parecer zombeteiro. "Acho ridículo esse nome, sabia? Jamie parece nome de maricas."
E não sou eu somente não. Conheço uma pessoa que também acha. E quem é? Não houve resposta e Poliana insistiu enérgica. Quem é a tal pessoa? Meu pai, respondeu o rapazinho com voz abafada. Seu pai? Estranhou a mocinha. Como é que conhece Jamie? Ele não conhece. Não falava a respeito daquele Jamie. Era a meu respeito. E calou-se, virando o rosto. Apesar de tudo, sua voz adquirira certa brandura, como ocorria sempre que ele se referia ao pai. A seu respeito? Sim, foi pouco antes da morte dele. Passamos quase toda uma semana numa fazenda. Papai ajudou no corte da alfafa e eu também. A mulher do fazendeiro era boa para mim e começou a me chamar de Jamie. Nem sei porquê. Um dia, meu pai ouviu e ficou zangado. Tanto que nem me lembro até hoje do que ele disse ao certo. Falou que Jamie não era nome de homem e não admitia que seu filho fosse chamado assim. Era um nome de maricas, que ele detestava. Acho que nunca ouvi com tanta raiva. Não quis nem ficar para acabar o serviço. E naquela mesma noite deixamos a fazenda. Fiquei triste, pois gostava muito da mulher do fazendeiro. Poliana se sentiu interessada e solidária, até porque raramente Jimmy contava alguma coisa do seu passado. Quis saber. O que aconteceu depois? Poliana se esqueceu no momento do assunto que dera origem à controvérsia. Jamie pareceria nome de marido. O rapazinho suspirou. Andamos até chegarmos a outra fazenda, explicou. E foi lá que meu pai morreu. Então me mandaram para o orfanato. E então você fugiu e eu encontrei naquele dia, completou Poliana. E ficamos amigos, não é? É verdade, concordou Jimmy num tom de voz diferente. Só que eu não sou Jamie, você sabe, acrescentou como se voltasse ao presente e à velha mágoa. Deu as costas assintosamente e se afastou, deixando Poliana consternada. Bem, fico satisfeita porque sei que ele não é sempre assim, disse a menina para si mesma, enquanto o amiguinho se afastava.